Bom, hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos, tá? Que são assuntos um pouco mais rápidos da gente passar e que a gente pode juntar aqui numa única aula, num único encontro. Nós vamos falar sobre metas, condição de boa formulação de objetivo e TOTs, ok? Então, vamos lá. Olhando aqui no meu slide, tá? Vamos lá, meta. Meta é essencialmente um estado desejado ou resultado de alguém ou de um grupo. Então, tem uma meta de chegar em tal lugar em tal momento, meta de atingir um certo peso, meta de ter uma quantidade de dinheiro financeira, meta de ter um assunto resolvido, metas e metas e metas e metas, qualquer tipo de meta relacionado a todas as nossas saúdes. Isso é um assunto que a gente pode tratar em outra situação. No Master, a gente entra nisso, tá? Que são os níveis universais de mudança, tá? E a gente trabalha junto com as nossas saúdes. Nós não temos só saúde física, viu, gente? Nós temos saúde física, emocional, espiritual, religiosa, relacional, profissional, intelectual, mental. Ao todo, são 13 saúdes, tá? Então, a gente trabalha isso para quem se interessar. A gente trabalha isso numa atividade do Master, que não é uma atividade curricular da NLPU, mas é uma coisa que eu trago, tá? Como conteúdo, tá? Do Master, porque ele é muito importante para a gente trabalhar nossas crenças limitantes e transformar em crenças favorecedoras, tá? Então, uma meta é algo relacionado que nós queremos algum objetivo que se refere a um estado desejado. Lembra lá no começo que eu falei, olha, estado atual, estado desejado, e que a gente faz aqui no meio é o que a gente faz de práticas e dinâmicas de PNL. Então, eu tenho um estado atual, eu quero um estado desejado, a minha meta é esse estado desejado. Isso é meta. Então, é a resposta a uma pergunta: o que você quer? Ah, eu quero ser magra. Então, a tua meta é emagrecer, ou a tua meta é atingir peso tal, a tua meta é ser saudável, sei lá o que for, como vocês vão colocar. Nunca é perder peso, porque não faz sentido colocar uma meta no sentido negativo. A meta tem que ser sempre no sentido positivo. As metas sempre são tangíveis de valores, tá? Sejam valores emocionais, sejam valores materiais, sejam valores quantitativos ou qualitativos. A meta sempre tem uma tangibilidade de valor. É possível você verificar essa meta, esse atingimento, tá? Uma meta pode ser uma fonte de motivação, pode estimular pessoas a atingir objetivos, pode ser um processo poderoso de auto-organização que mobiliza um recurso consciente e inconsciente. E pode também ser tudo isso aqui ao contrário, dependendo de como a gente gerencia essa meta e como está as nossas saúdes, o nosso estado emocional, ok? Como é que está a nossa saúde emocional aí? É muito importante tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, as metas são aspectos fundamentais de todas as técnicas, estratégias e intervenções da PNL, porque eu parto no estado atual para um estado desejado, então eu vou ter sempre uma meta ali na frente. O estado desejado é sempre o resultado da meta atingida. Eu estabeleço X e para que eu tenha aquele estado desejado, eu tenho que ter aquela meta realizada. Então, se você não quer nada, então a PNL não tem valor algum para você. Se você é aquele que não tem desejo algum, não tem meta alguma, do jeito que tá bom, se é que tá bom mesmo, nem sabe se tá bom ou não tá, a PNL não lhe serve. Então, quase certo que é para todos nós, certo? Sem exceção. É fundamental ter a capacidade de estabelecer metas apropriadas e significativas que tragam essa tangibilidade de valor, seja quantitativo, qualitativo, material ou imaterial, ok? Bom, vamos lá. As metas são definidas em relação a um estado atual ou estado problema. Eu tenho o estado atual, que é um estado problema, e eu quero um estado desejado, que é um estado de solução e de processo resolvido, tá? Que é uma coisa que eu desejo. A meta não pode negar o estado problema, tá? Porque se ela negar o estado problema, não vai funcionar. Tipo, eu quero parar de fumar. Pronto. Se o estado atual é fumar e eu quero parar de fumar, a meta nega o estado atual, que é o problema, ela não serve, ok? Metas que negam o estado problema não correspondem, não respondem à questão essencial do que nós queremos. Querer parar de fumar não é um desejo.
Querer ser saudável é um desejo, tá? Quando a gente coloca a coisa no sentido de parar alguma coisa que nós estamos fazendo, para parar a gente tem que continuar fazendo, senão a gente nunca vai conseguir parar, tá? Quando para, esse desejo deixa de existir. Aí, cadê a meta? Foi embora. Parece uma controvérsia, mas quando a gente começa a trabalhar com a meta e com as definições de metas e as condições de boa formulação de objetivos, vocês vão entender que faz todo sentido, tá? Sendo uma afirmação do que se quer, a meta real coloca o foco no estado desejado. Quando a gente tem uma meta que é não querer algo, nós colocamos o foco naquilo que nós temos de problema e não conseguimos ir em direção ao estado desejado. A gente faz o foco, a atenção da gente acaba ficando no problema, quando a meta é desenhada com base no estado problema, ok? Por isso que não é uma meta adequada para a PNL, ok? Bom, eu me esqueci completamente de falar que nós estamos na meta 1, nós estamos na página 176 e 177, tá? Me desculpem, eu sempre esqueço de falar a página, mas no presencial eu faço a mesma coisa, então não se assustem não, tá? Uma forma de definir a meta é focar no oposto ao estado problema, ao estado atual. A gente pode criar um conflito, pois que na clara comparação constante com o próprio problema. Então, parar de fumar. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque não é parar de fumar. É qual o resultado que você vai ter quando você parar de fumar. Parar de fumar é um processo. Quando você parar de fumar, qual é o resultado que você vai ter? Qual é o estado desejado seu? Como é que você vai estar quando você parar de fumar, tá? Nas palavras de Albert Einstein, você não pode resolver um problema no mesmo nível de pensamento que está criando o problema, tá? Então, a gente tem que ampliar isso de alguma forma. E vocês vão aprender a fazer isso com condições de boa formulação de objetivos. Utilizando um pouco o benchmarking, ou seja, um modelo de referência externa para a definição da meta. Isso é possível, a gente consegue usar isso para definir metas. Quando a gente usa essa técnica, a gente fornece uma referência concreta para a comparação e ajuda a direcionar a nossa atenção para fora daquele estado problema. Tipo, não tenho dinheiro suficiente, esse é meu estado problema. Mas eu olho para fora e vejo pessoas que fazem o que eu fazem e estão vivendo bem, estão indo fazer cursos fora do Brasil, estão se especializando, continuam com agenda cheia, mas que conseguem tirar férias, que conseguem ter seu carro, seu telefone, sua casa própria, e eu, por algum motivo, não tenho isso. Estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso que acontece comigo. Então, eu olho para fora e falo, o que aquela pessoa está fazendo que eu não estou fazendo? Então, eu vou criar uma meta com base na comparação em relação àquela pessoa, tá? Cuidado que a gente tem quando a gente vai fazer isso. Incongruência ou falta de sinceridade, além de comparação negativa e sensação de fracasso, porque o outro está melhor que eu. Sempre é possível, não, é necessário e mandatório prioritário a gente verificar se a meta atende o contexto na qual eu estou fazendo e se é apropriado o resultado através do comportamento que leva ao atingimento da meta. Vou dar um exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos até o final do mês. Isso vai ser ecológico? O meu comportamento de não comer nada e mesmo assim não saber para chegar a atingir essa meta de 20 quilos até o final do mês, como é que vai ficar o meu sistema em volta? Meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, as pessoas que convivem comigo, que eu vou ficar desmaiando de fome, passando mal na frente da pessoa. Será que isso vai fazer algum... Ou vou ficar doente, vou ter que parar no hospital. Então, é importante que essa meta, ela respeite o nosso sistema, onde a gente está incluído e que não gere, que esse comportamento que me faz atingir essa meta, não gere nenhum desconforto às pessoas e ao sistema que está à volta. Quer ver um outro exemplo? Eu resolvi que eu vou parar de fumar. Só que, em lugar de fumar, eu vou mascar chiclete. Só que eu não sei mascar chiclete de boca fechada porque eu tenho uma adenoide complicada, então eu masco assim. Quem é que vai ficar perto de mim? Eu saía para fumar, fumava, botava cheiro de cigarro, mas tudo bem. Só que agora, como é que eu vou trabalhar com as pessoas mascando chiclete desse jeito, fazendo barulho o tempo todo com a boca, coisa babando nas pessoas porque eu não consigo fechar a boca? Então, parece coisas assim fora estou dando exemplos drásticos, mas isso é muito importante. Quando definimos a meta, nós temos que definir claramente, transparentemente,
que o que eu vou fazer para atingir essa meta, quais os comportamentos que eu vou ter para atingir essa meta, são comportamentos ecológicos, que ecoam com lógica no sistema onde eu estou inserida, no momento em que eu estou tendo esses comportamentos para atingir essa meta. Vou dar um exemplo, eu quero virar gerente. Mas para isso eu vou ter que derrubar 8 pessoas que também estão no caminho de virar gerente. Aí eu furo o pneu do carro de um, eu coloco remédio para dar diarreia no outro no dia da prova, eu, sei lá, faço uma fraude para a pessoa que a pessoa se enrola, faço uma coisa errada e coloco o nome, coloco a culpa na outra pessoa. Eu faço um monte de coisa que não tem nada a ver para que eu seja o único que existe para que seja gerente. Isso é ecológico para o sistema? Isso faz sentido realmente? Esse comportamento, ele é algo que é bom para o sistema como um todo e não só para mim? Tá? Então, isso é muito importante na definição de uma meta, ok? Bom, uma meta, a gente tem que ter princípios para definir a estrutura do estado desejado. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero emagrecer, quero ficar magra. Eu preciso entender quantitativamente e qualitativamente como é que eu vou definir esse estado desejado, tá? E esse estado desejado, ele depende muito do meu mapa de mundo, das generalizações, omissões e distorções do meu próprio mapa de mundo. Então, a estratégia para atender aquele resultado desejado, ela vai estar intimamente ligada com o meu próprio mapa de mundo, inclusive o estado desejado que eu quero. É o que eu converso muito com as pessoas no treinamento que eu faço, que eu falo um pouco sobre técnica SMART. Eu não gosto muito dela, eu prefiro da condição de boa formulação de objetivo, mas naquele caso eles usam SMART lá. E num dos processos de SMART diz assim, eu dou um exemplo assim para a pessoa. Eu, por exemplo, peso agora, estou pesando 52 quilos, mas já cheguei a pesar 66, tá? Hoje estou com 52. Eu fui para 47 quilos, eu emagreci 22 quilos, praticamente, né? Eu pesava até pouco mais, estava 69 mais ou menos. Eu cheguei a pesar 47, aquilo não ficou legal para mim, porque eu fiquei magra demais, você vê, eu estou com 5 quilos a mais que isso e eu ainda estou com o rosto mais afunilado. E nesse processo de emagrecimento, eu percebi que não fazia sentido para mim ficar magérrima. Porque não faz sentido para o meu mapa de mundo. Eu sou uma senhora, eu tenho 59 anos, 60 anos, e eu não vivo da minha aparência. Tem pessoas que vivem da aparência, então, ou mesmo pessoas que não vivem da aparência, mas que não vivem se a aparência não for perfeita. Não sai de casa sem ter passado batom, sem ter penteado o cabelo, sem ter feito chapinha, não sei o quê. Eu não sou assim. Então, a aparência, para mim, ela é um ponto, mas não é prioritária. Então, eu não consigo focar em vou malhar todo dia para ficar barriga tanquinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vou toda hora no médico para ver um vasinho que surgiu, uma manchinha, não sei o quê. Eu não tenho essa atividade. Então, se eu coloco uma meta para eu ter aquela aparência, que é o que as pessoas esperam de uma pessoa que tenha uma certa influência, como a gente tem, como consultor em PNL, não vai fazer sentido para mim. Então, esta meta tem que fazer sentido para a gente, tá? Não adianta querer uma meta, olha, eu quero emagrecer, voltar a pesar 48 quilos. Isso não faz sentido para mim, não vai acontecer. Porque eu não consigo ter energia, motivação e inspiração para chegar naquilo, porque não faz sentido no meu mapa generalizadamente distorcido e muito menos no meu processo consciente de viver, tá? Então, é muito importante que essa meta, ela respeite, que o estado desejado respeite o mapa de mundo da pessoa, tá? Não adianta de querer um estado desejado que não tem nada a ver com o nosso mapa de mundo, porque nós não vamos chegar lá, ok? Bom, estabelecer um resultado generativo. Isso já é um pouco mais profundo, que é quando a gente expande esse recurso de uma forma com que essa meta, ela seja mais do que somente para mim. Quando eu chego e eu faço a gente chama isso ponte ao futuro, é estabelecer que esta meta lá já foi atingida e como é que fica a minha vida com isso? Quais são os resultados que atingir essa meta e esse estado desejado vão me proporcionar?
Então, a gente vai pegar e tentar experimentar, gerar um resultado para antecipar qual é o estado desejado e quais são os resultados desse estado desejado para que eu defina essa meta como uma meta que para mim é importante, ok? Todas as diferenças dessa definição de meta têm vantagens e dificuldades e desafios, todas, sem exceção. Na verdade, de alguma forma, é melhor usar todas elas como parte de um processo de definição de metas e não como um caminho único. Colocadas juntas, elas formam uma sequência de explanação poderosa que constrói uma meta que seja acessível a partir de uma perspectiva própria da pessoa, ok? Então, vamos lá. E aí nós vimos como é que a PNL define uma meta. Primeiro, ela define como um objetivo. Chama CBO, Condição de Boa Formulação de Objetivo, tá? Bom, primeiro, ela tem que estar afirmada no positivo. Lembra que eu falei? Não é eu não quero parar de fumar. Eu não quero ser magra. Eu não quero perder peso. Eu quero ser magra. Então, eu tenho que afirmar em termos positivos. Primeiro, ela tem que ser definida e avaliada de acordo com a experiência baseada no sensorial da pessoa. A pessoa precisa sentir que aquilo faz sentido para ela. Que quando aquele objetivo for atingido, aquilo vai fazer diferença na vida dela de alguma forma. Ela precisa ser iniciada e mantida pela pessoa ou pelo grupo que essa meta foi desenhada. Então, se eu dependo de alguém para atingir a meta, essa meta não está mais atendendo condições de boa formação de objetivo. Eu tenho que ser protagonista de tudo isso. Ah, mas como é que você fala de eu ser promovida? Ótimo, você tem que estar preparada, ou você tem que estar preparado para ser promovido quando a oportunidade chegar. Simples. Ah, eu quero casar. Ótimo, você tem que estar preparado para quando a pessoa certa chegar, você se casar. Ou eu já estou com a pessoa certa, mas eu não tenho a definição, a pessoa não sabe se quer, se não quer, então você tem que se preparar para que quando essa pessoa esteja pronta, você esteja pronto também, entendeu? É assim que funciona. É estar no protagonismo da sua própria vida. É aquilo que você tem controle, começo, meio e fim. Se você depender de qualquer pessoa para qualquer coisa, essa meta passa a não estar mais desenhada como condição de boa formulação de objetivo. Feita para preservar o subproduto positivo do estado presente. Isso aqui é importante. Eu hoje estou aqui gordinha e eu tenho um nível de satisfação por estar gordinha. Sei lá, eu me sinto gostosinha, fofinha. E eu preciso continuar me sentindo gostosinha e fofinha estando magra. Se eu não preservar e eu estou falando isso, gente, estou aqui jogando qualquer coisa. Sempre a intenção positiva daquela situação que está, daquele estado atual, ela é muito escondida, não é uma coisa fácil da gente levantar. A gente precisa metamodelar. Lembra da aula da semana passada, que eu passei para vocês, a última aula? Metamodelar aquilo para entender qual é a intenção positiva daquele comportamento, para entender o que o sistema ganha com isso, tá? Então, é muito importante. E isso aqui é básico do básico, porque se o subproduto, que é escondidinho, que é o subproduto positivo, que eu acho que não é nada de bom para mim, e mais que tem alguma coisa de bom, não for mantido, esta meta não vai ser atingida. O objetivo não está desenhado com boas condições de formulação. E aí já deu água, já não vai funcionar, porque o sistema não vai permitir que você destrua aquilo que ele já tem. Você tem que arrumar uma estratégia aí para manter aquilo de bom que aquele estado, embora atual seja problemático, traz de bom para o sujeito que está definindo essa meta, ok? E ela tem que estar contextualizada apropriadamente para se ajustar à ecologia do sistema ao redor. Precisa ser ecológica. Se aquilo que eu estou fazendo não vai ser bom para o meu marido, para o meu filho, para a minha empresa, para as pessoas que trabalham comigo, meus alunos, meus clientes, não adianta eu querer fazer. Não vai ser bom. Tem que ser ecológico, tem que ser algo que eu faça e que não me incomode depois que as pessoas fiquem incomodadas pelo que eu estou fazendo. Se eu não me incomodo pelo incômodo da outra pessoa, é ecológico. Agora, se aquilo passa a me incomodar, já não é ecológico mais, ok? Tá? Lembrem-se das 4 leis do espelho, que eu posso até depois... eu já publiquei no meu Instagram, mas eu posso passar para vocês depois, tá? As 4 leis do espelho, que é muito importante para a gente entender o que é ser ecológico, ok? Bom,
O resultado deve ser afirmado em termos positivos. É mais fácil um caminho em direção a um resultado positivo do que se afastando do negativo. Essas são as duas energias mais amplas da nossa forma de viver, tá? Do viver. É essencial, primordial que o objetivo seja formulado sempre, sempre no positivo. Próxima. O resultado deve ser testado e demonstrado como uma experiência sensorial. O resultado só é útil para o sujeito ou explorador. Quando existem condições explícitas para avaliar e perceber o progresso, tem que ser possível, tem que ser tangível, e tem que ter no mínimo 2 testes, na definição do objetivo e do resultado, e no resultado dos ambientes onde ele é observado. Então, nós temos que fazer 2 testes aí para entender se está sendo realmente através de condição de boa formulação de objetivos, tá? Então, o resultado tem que ser útil para o sujeito e para o ambiente, tá? Ele tem que ser manter minimamente o que está acontecendo ou melhorar, tanto para o indivíduo quanto para o ambiente onde ele está inserido. O estado desejado deve ser iniciado e mantido pelo sujeito. O sujeito deve ter um controle sempre do início, meio e fim de todo o processo do estado desejado. Garantir que o comportamento seja apropriado para atingir o estado desejado e que o sujeito tenha os recursos necessários. De novo, nós voltamos para a ecologia aqui. O comportamento tem que ser apropriado por um ambiente onde ele está sendo produzido, gente. Isso é indispensável. O estado desejado deve preservar qualquer subproduto positivo do estado atual, que é o estado problema, tá? Quando existe um subproduto positivo do estado problema, esse precisa ser incluído ou ser considerado no estado desejado. O estado desejado precisa incluir recursos adequados para isolar a possibilidade de algum subproduto positivo ser substituído por outro que inviabilize o estado desejado. Algumas vezes o estado de mudança de comportamento pode trazer no sistema um resultado que é mais problemático do que o estado atual exigido ou problemático, né, atual. Eu tive caso de uma pessoa, numa época que eu trabalhei numa empresa, que assim, a menina era um talento na forma de pessoa. Fez 2 faculdades ao mesmo tempo, falava 2 idiomas. Nossa, a menina realmente era, assim, uma pessoa fora do normal. Aí colocaram essa menina como gerente. Ela não tinha nenhuma habilidade de relacionar-se. Foi o desastre do desastre. Então, quando foi que foi observado a ecologia daquela meta que ela tinha? Não foi bom para ela, não foi bom para a menina. Ela ficou desconfortável, acabou se demitindo, tá? E o ambiente acabou virando uma bagunça, parecia um inferno, porque ela não tinha nenhuma condição mesmo. Ela manipulava resultados na hora de fazer apresentações para mostrar que ela estava atingindo os resultados que era necessário para ser atingido. Não tinha nenhuma ética, então ela não tinha condições para isso. Mas a meta dela era essa. Os comportamentos que ela estava fazendo, ela não tinha condição de ela fazer por ela mesma, ela dependia das outras pessoas. Ela não conseguia fazer um relatório por si, ela pegava o relatório de alguém e colocava o nome dela. Então, olha o estado que virou esse objetivo dessa pessoa, tá? E não foi legal. Foi assim, um exemplo claríssimo disso aqui, tá? Ela não tinha condição de manter e nem tinha condição de que esses comportamentos fossem ecológicos. Por fim, o resultado deve ser contextualizado apropriadamente e ecologicamente correto, tá? Então, é aquilo que eu falei. O resultado da promoção dessa menina foi boa? Não. O comportamento indesejado pode ser útil e apropriado em algumas situações, mas, inversamente, o comportamento desejado pode ser inapropriado ou problemático em outras situações. Então, tem que observar no contexto se aquele comportamento para atingir aquele objetivo, ele é apropriado, é ok naquela situação. A meta não é tirar respostas ao comportamento ou simplesmente substituir um comportamento por outro, mas dar escolha à pessoa que está fazendo essa condição de boa formulação de objetivo, de se assegurar que todas as escolhas disponíveis são as melhores que ele está escolhendo, ok? Entre todas as escolhas é a melhor que ele pode escolher. Inclusive, às vezes, até mesmo mudar esse objetivo, porque às vezes não é o que ele realmente quer, ok? Vamos agora falar de TOTS e depois finalizamos hoje, tá? Existe na página 178 de vocês um exercício que nós vamos fazer juntos na aula presencial, ok? Vamos lá, na aula presencial nós vamos fazer o exercício da página 178. tá? E também da 182. Então, a página 178 e 182, nós vamos estar fazendo no presencial, ok? Eu estou dando a parte teórica, agora nós vamos fazer esse exercício no presencial. E próximo assunto chama assim,
Estrutura fundamental do comportamento, modelo TOTS. Bom, aqui tem uma definição que eu peguei do TOTS, que eu achei muito legal, que significa teste, operação, teste, saída. Ele define o ciclo de feedback básico, no qual a gente sistematicamente define os nossos estados mentais. O TOTS fornece uma estrutura básica e as distinções para identificar e definir microestratégias de desempenho. Essa definição vem da a Estratégia da Genialidade, volume 1. Existem 3 livros da Estratégia da Genialidade, tem o 1, 2 e o 3, tá? São livros que eu indico e reforço, leiam. Existe em português os 3. Não é de fácil acesso, não é fácil achar, mas existe. E eu sugiro que leia. É muito bom, os 3 livros. Mas também sugiro que leia depois do Master, porque senão vai virar muita informação aí na cabeça e não vai dar. Então, termina o Practitioner, faz o Master, depois lê esses livros, depois do Master, quando vocês forem ser mudinhos ou se interessarem em aprofundar um pouco mais, ok? Então, vamos lá. Estrutura fundamental do comportamento, modelo TOTS, tá? É o circuito básico de feedback, que chama TOTS. Foi desenvolvido pelo Miller, em 1960, e veio para a PNL através do DILTS. O conceito TOTS afirma que todos os programas mentais e comportamentos giram em torno de um objetivo fixo, uma variedade de caminhos para o alcance desse objetivo. Então, você sai daqui e vai para Rio Grande do Sul. Curitiba. Você vai observando o seu caminho para ver se você está em direção de Curitiba. De repente, você percebe que está assim, Guarulhos a 5 quilômetros. Você fala, caraca, mas espera aí, Guarulhos, eu estou na direção certa? Aí você observa que você não está na direção certa, você volta, em algum momento você pegou uma estrada errada, você volta ao caminho, e aí quando você está na BR-116, você fala assim, nossa, olha aqui, Juquitiba, sei lá, vamos começar, Embu, Itapecerica, Juquitiba e outros lá para frente, e você fala, opa, estou no caminho certo. Tá? Então, periodicamente, você vai testando e observando se aquilo que você está fazendo está levando você a atingir a meta sua, que é chegar em Curitiba. Tá? Isso é o TOTS. O Dilson gosta muito de usar a sopa. Que você está fazendo sopa, aí você põe lá, não é aquela sopa que, por exemplo, eu faço, que eu coloco tudo na panela de pressão, fecho a panela de pressão, cozinho, abro, dou uma fervidinha, dou uma puradinha e tá boa. Não. É aquela sopa que você faz aos poucos. Então, você vai fritar a cebolinha e o alinho lá bonitinho. Aí, você vai misturar lá uma carninha, vai refritar bem a carninha, fazer a carninha ficar molinha. Você vai experimentar a carninha, ver se ela tá molinha. Tá molinha, você põe um pouco de água, põe mais um pouquinho de tempero, cozinha mais, depois você coloca ali um legume mais duro, que por exemplo a cenoura, coloca o legume mais duro que a cenoura. Aí, quando a cenoura começa a ficar mole, você já coloca a batatinha ou a mandioquinha, que é mais molinha. Aí, você já cozinhou a mandioca lá fora, porque ela precisa ser cozinhada na panela de pressão. Aí, depois você coloca e vai experimentando. Então, cada coisa que você faz ali, você vai experimentando. Vai testando, operacionalizando, até que você fala, a sopa tá ótima, aí você sai, tá? Daquele processo de fazer a sopa, tá? O Diltz usa muito isso, e se vocês forem no manual de vocês, da página 183, tem um desenho do Antônio Meza, que eu super indico, conheçam, ele é maravilhoso, ele além de ser Master Trainer em PNL, ele também ele é um desenhista esplêndido, ele ilustra todos os livros do Diltz e é uma pessoa maravilhosa. E tem aqui um desenho do Diltz, tá? How is the soup? E aí diz test, operate, test and exit. Só que no Brasil, em português, nós falamos teste, operação, teste e saída. Substituímos o ezinho aqui. Então tem um desenho do Diltz aqui fazendo a sopa, ok? O conceito de TOTS afirma que todos os programas mentais e comportamentais giram em torno de um objetivo fixo e uma variedade de caminhos para o alcance desse objetivo, ok? Quando pensamos, definimos metas em nossa mente, consciente e inconscientemente, desenvolvemos um teste para quando a meta for alcançada. Se esta meta não for alcançada, nós operamos e mudamos, e mudamos, e mudamos, e mudamos, até nos aproximarmos da meta e fazemos esse teste, esse critério de teste, até que a meta esteja atingida e eu esteja satisfeita, e aí eu saio para os próximos passos, ok? Então, teste, operação e teste, saída. Aqui tem um desenho, o estado atual, o estado desejado, eu vou operacionalizando, aplicando recursos, escolhas e novas ações e testando e comparando com o estado desejado para ver se eu já cheguei no estado desejado. O estado desejado meu era chegar em Curitiba.
Enquanto eu não cheguei lá, eu não saí desse processo, ok? Bom, nós vamos fazer o exercício aqui agora, que é aquilo que eu falei, da página 178, da página 182, da página 186, 185, 185 tem uma página, 186 também, 187, 188, nós vamos até o exercício da página 188 e 189, tá? No manual de vocês, eu acho que vai estar na 188, que eu dei uma repaginada, tirei 2 páginas, tá? Vai estar até a página 188. Por hoje é só a aula de hoje, nós vamos falar na próxima aula de metamodelo 2, teoria da auto-organização, landscaping e linha do tempo. Até a próxima aula, gente!